Seja bem-vindo aqui ao nosso segundo módulo do curso de Mentalidade Protagonista. E neste módulo a gente vai descobrir por que ser protagonista é uma escolha. Como vocês podem ver aí na tela, eu trouxe duas imagens para mostrar para vocês dois ingredientes, dois elementos que provavelmente vocês conhecem, dois minerais que vocês conhecem. O de cima é o diamante e o de baixo é o carbono. Esses dois materiais, esses dois minerais, talvez muitas pessoas não saibam, mas eles são feitos, a estrutura molecular deles é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Esse carbono é o que faz o grafite, esse grafite que a gente tem nos lápis e que é utilizado em outros elementos hoje dentro da tecnologia, né, da própria eletrônica, em outros usos que o grafite tem, né, ele é formado pelos mesmos átomos que é feito o diamante, que é um mineral, muito precioso, né? Feito com joias, anéis e coisas assim, né? São feitos a partir desse diamante. Então veja só, é a mesma estrutura molecular que faz com que um mineral seja praticamente muito barato e faz com que o outro seja muito valorizado. Por que eu trouxe esse exemplo para começar essa conversa? Porque se a gente viu já no primeiro módulo que a estrutura cerebral ela tem a ver com o mindset de crescimento ou o mindset fixo, ou o pensamento rápido e o pensamento devagar, e que você tem ainda a questão da neuroplasticidade, ou seja, mesmo que você não saiba ou que não tenha uma habilidade muito grande numa determinada maneira, você tem como desenvolvê-la. E você tem, então, como acabar com essas certezas que dizem assim, ah, não, a minha personalidade, eu sou assim. Ah, eu não tenho como mudar, eu não tenho como aprender inglês, eu não tenho como aprender francês, eu não tenho como ser dono de uma empresa gigante, eu não tenho como abrir uma startup, eu não sei como mexer com computador. Ou seja, isso são mentiras que são ditas para nós e a gente acredita. Hoje a gente sabe que o nosso cérebro, você pode até ter você pode ter uma predestinação para ter uma maior facilidade para aprender uma determinada língua, ou para trabalhar um determinado instrumento, ou para você ainda poder ter uma habilidade manual, por exemplo, de pintar. Mas você sabe que é possível desenvolver algumas capacidades que você achava que não seria capaz. E isso tem a ver com o comportamento protagonista. Você não precisa adotar uma postura de vítima, de achar que o mundo e que os fatores externos, eles que controlam as suas decisões. Você pode tomar para si essa capacidade de tomar as decisões e de tomar as rédeas da sua vida, né? De se transformar, vamos dizer assim, de grafite em diamante, e isso é uma escolha, é uma possibilidade que nos é dada e que basta a gente querer acreditar e perseguir para poder chegar lá. Então, eu trouxe aqui um livro bastante recente, lançado no Brasil, chamado A Coragem de Não Agradar. Ele é de um filósofo japonês, né, e ele foi escrito com um estudante de filosofia que provocou esse filósofo. Essa dupla se chama Ishiro Kishimi e Fumitake Koga, né, é um livro que eu recomendo muito, e ele tem esse título provocador chamado A Coragem de Não Agradar. Esse livro, ele relata sobre os estudos e o pensamento do Alfred Adler. Ele foi um psicólogo da Escola de Viena, ele era contemporâneo do Freud, que é bastante conhecido. E você provavelmente talvez nunca tenha ouvido falar do Adler. Por quê? Porque o Adler ele se contrapôs ao Freud de uma maneira muito direta, e o Freud acabou, digamos assim, vencendo essa disputa intelectual e se transformou na principal referência aí da psiquiatria, da psicologia do século passado, e o Adler foi, de certa maneira, esquecido. E qual é a diferença principal entre o Freud e o Adler? Por um lado, simplificando, né, aqui, porque a gente está numa aula realmente rápida aqui, para dar noções gerais sobre o assunto. O
Freud acredita que a gente é muito resultado dos nossos traumas, ou seja, de algumas questões que aconteceram na nossa infância, na nossa relação com os nossos pais, na relação que a gente teve dentro da escola, da igreja, do clube que a gente fez parte. Aquilo acabou nos moldando a nossa personalidade e fez com que a gente acabe tomando algumas atitudes hoje na vida adulta. O Adler já não pensa dessa forma, pelo contrário, ele pensa de uma forma totalmente oposta. Ele diz o seguinte, que a gente tem algumas vontades, alguns desejos, e esses desejos a gente expressa e justifica essas decisões a partir do nosso passado. Então, se eu sou violento, se eu como demais, ou bebo demais, ou sou compulsivo, né, isso eu sou porque eu gosto, mas eu justifico com relação ao meu passado devido a alguns fatos que mostram por isso que eu sou assim. E essa é uma divisão muito grande, uma visão muito diferente entre esses dois modos de pensar. Por que eu falei isso? Porque a coragem de não agradar, ele traz essa psicologia adleriana, né, como base, de que a gente, muitas vezes, é possível a gente se transformar em quem a gente quer. E muitas vezes não são os fatos, mas como interpretamos e reagimos a eles é que dá real importância aos acontecimentos. Essa é a principal síntese da psicologia adleriana. E aí, mais uma vez, voltando para o nosso tema do empreendedorismo, que é aqui a missão do Sebrae, a gente vê que isso é verdade. Quantos empreendedores não tiveram nenhum tipo de formação acadêmica, não vieram de família rica, não tiveram condições de estudar no exterior e de ter grandes possibilidades e construíram impérios empresariais? Por que essas pessoas conseguiram isso? Quando muitas vezes tem pessoas que nasceram num berço de ouro, são herdeiros de grandes famílias, já nasceram num ambiente profissional muito propício e acabam não se transformando em grandes empresários. Então, é para refletir um pouco sobre isso que eu trago essa questão de ser protagonista. Muitas vezes é uma decisão, é uma atitude de você não se conformar com aquilo que lhe foi dado, né? Você ter uma espécie de rebeldia, por isso que vem esse título, A Coragem de Não Agradar, de você poder fazer aquilo que você quer e de você não se importar de onde você veio, mas ter mais certeza para onde você vai e quais são aquilo que te motiva chegar aonde você quer chegar. Então, isso é fundamental para a gente entender que ser protagonista é uma escolha. Você ter um negócio certo ou de sucesso é uma escolha. Porque você vai ter que realmente ter vários comportamentos, a gente vai ver isso ainda nas próximas aulas, que você vai ter que perseguir, mas todos nós podemos estar aprendendo através do exercício como chegar lá. Ainda sobre essa história de ser protagonista uma escolha, eu quero compartilhar com vocês esse livro que eu acabei comprando e conhecendo numa viagem técnica que eu fiz para conhecer algumas inovações e algumas tecnologias nos Emirados Árabes Unidos. Eu tive em Dubai e tive em Abu Dhabi no início desse ano de 2018, quando a gente está gravando aqui essa aula. E eu conheci na biblioteca esse livro chamado Ikigai, né, O Segredo dos Japoneses para uma Vida Longa e Próspera. E esse livro, ele conta de um estudo feito por um japonês junto com um espanhol, em que eles analisaram as chamadas Blue Zones, que são áreas azuis, ou são algumas regiões na Terra em que as pessoas têm muito facilmente 100 anos ou mais de 100 anos. E essa região, a mais famosa de todas, se chama Okinawa, é uma província do Japão, em que lá ficam a grande maioria das pessoas que vivem até 100 anos, e lá também estão majoritariamente as pessoas que são consideradas super longevas, né? As consideradas super longevas. São aquelas pessoas que têm entre 100 e 110 anos. E a gente não está falando de ter uma vida dentro de uma cama de hospital, ou de uma coisa assim. São pessoas que têm uma vida realmente ativa, e eles investigaram um pouco por que isso acontece, e eles chegaram dentro desse conceito que é uma mandala chamada de Ikigai.
que é o Ikigai? Vocês estão vendo aí na tela essa mandala do Ikigai. Ela combina 4 questões. Que você pode combinar aquilo que você ama, ou seja, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que o mundo precisa, ou seja, algo que está sendo demandado nesse momento pelo próprio planeta, as condições estão dadas para que aquilo que você faça tenha uma determinada importância. Você tem um mercado, aquilo que você é pago para fazer, ou seja, as pessoas estão dispostas a poder fazer isso. E por fim, aquilo que você é bom em fazer. Isso que significa, como a gente já viu nas aulas anteriores, não que você precise nascer sabendo, mas você pode aprender ao longo da vida. E isso é importante para a gente fechar esse nosso segundo bloco com relação a ser protagonista, ter essa mentalidade protagonista é uma escolha. Porque hoje, eu sempre digo assim, você pode ganhar dinheiro plantando flores ou você pode ganhar dinheiro vendendo flores para um enterro. As duas são oportunidades de negócio. Mas você vai escolher quais são as oportunidades, qual é o nicho de mercado que existe, aquilo que você gosta de fazer. Você gosta de trabalhar com flores, mas talvez aquilo que precise na sua cidade não é mais uma floricultura, porque já pode ter várias, mas talvez não tenha alguém que forneça flores para um determinado enterro. E aí você pode estar vendo essa oportunidade. E isso funciona de diferentes maneiras, gente. Se você trabalha com arte, com educação, se você trabalha com tecnologia, se você trabalha com prestação de serviços, com serviços domésticos, quer dizer, tudo você pode colocar dentro dessa mandala e entender que existe algo que você gosta de fazer, que é algo que o mundo precisa, que as pessoas estão dispostas a pagar e que você pode se transformar em ser bom em fazer aquilo. Quer dizer, se você encontra o seu Ikigai, você tem a condição de ter uma vida próspera e longa. E é importante, se vocês forem verificar um pouquinho mais sobre o assunto, além dessa questão profissional, que é o foco aqui da nossa aula, né, a questão da mentalidade protagonista para o empreendedor, eles também têm alguns hábitos que ajudam a fazer com que essa vida seja longa e próspera. Como, por exemplo, uma alimentação saudável, um cuidado com relação aos exercícios físicos, né? E a gente não está falando de ter muitos exercícios muito pesados, muito difíceis de serem feitos, mas serem feitos com regularidade. Então, nessa província de Okinawa, por exemplo, não existe transporte público. As pessoas caminham ou as pessoas andam de bicicleta. A outra coisa que é comum é que mais de 90% da população, ela cultiva uma horta, né? Cultivar uma horta tem a ver com você se alimentar bem, tem a ver com você ter uma atividade física regular, se você deixa 2, 3 dias a horta lá abandonada, os insos e os bichos podem tomar conta, e faz com que você tenha algo com que se preocupar, né? Então eles mostram que quando você tem um objetivo na vida, né, você tem um motivo a mais para viver e para acabar a ser feliz. E isso é importante para ter o desenvolvimento da mentalidade protagonista. Aquele negócio que ele tem propósito, que ele existe porque ele cumpre uma missão para a sociedade, ele vai ter muito mais sucesso, para a possibilidade para ter sucesso, para ter lucro, para ser uma empresa realmente reconhecida pela sociedade. Então, vejam que nesse segundo bloco da nossa aula, a gente entendeu que o jeito de pensar, a forma como a gente encara a realidade, é uma decisão nossa. A gente tem uma fisiologia, ou seja, um jeito do cérebro funcionar que nos permite tomar uma decisão frente à realidade, e é sobre isso que a gente vai ver no próximo bloco como ter um comportamento protagonista para poder aproveitar todas essas oportunidades. Eu vejo você em seguida.